Olá pessoal, eu sou a Natália e eu vim contar para vocês um pouco da minha jornada, né, pela engenharia de materiais. Então, eu fiz química na UFSCar em São Carlos e já no segundo ano, mais ou menos, da graduação, eu ficava um pouco incomodada como que tudo que aquilo que eu estava aprendendo seria aplicado. Embora eu já estava fazendo iniciação científica no laboratório de síntese orgânica, ainda não era nada muito aplicado e isso estava me consumindo, vamos dizer assim. E uma das meninas da República, né, uma grande amiga, ela fazia engenharia de materiais na época e conversando, eu fiquei muito interessada, tal. Falei, nossa, acho que é aí que eu vou encontrar o que eu estou buscando. E ela falou, dá uma olhada, né, nas pesquisas que tem, que os professores aqui do DEMA desenvolvem e tudo mais. E eu fui olhar e me interessei por biomateriais na época. E conversei com ela de novo, ela falou, não, conversa com o professor é super bacana, super aberto, você não vai se arrepender. E bacana. Fui lá eu bater na porta do professor Anselmo Bosque. E conversei com ele e tal, me apresentei, enfim, falei do meu interesse e ele falou, olha Natália, eu estou fechando o grupo de biomateriais, né, por uma série de motivos, eu não vou levar adiante, mas eu tenho o grupo de revestimentos cerâmicos. Dá uma olhada, vê se você se interessa, tal, eu vou te levar, você vai conhecer o pessoal e a gente vai conversando. E foi uma viagem sem voltas, como ele disse, que ele não gosta de fechar portas para ninguém, e eu acho que foi uma grande porta que ele abriu por toda a minha trajetória profissional. E aí eu fui ficando, fui me interessando cada vez mais pelo tema e fui ficando. Fiz a iniciação científica até o final da graduação e logo em seguida da graduação eu achei mais conveniente emendar o mestrado. Como seria uma formação complementar, né, a minha de química, eu achei, antes de sair para o mercado, que era esse meu interesse, eu achei melhor complementar. E foi isso. Aí eu prestei a prova, né, passei no mestrado, comecei a fazer. Paralelo ao mestrado, a minha dissertação, né, fui me envolvendo com outros projetos do laboratório. E aí, ao final, né, do mestrado, o tema da minha dissertação foi reologia de esmaltes cerâmicos, né, que é um tipo de vidro que tem no piso, né, no revestimento. E aí, concluí o mestrado. Não, agora eu quero trabalhar, Anselmo, não quero emendar o doutorado, acho que vai ser bem complementar. E aí eu comecei, tive uma passagem rápida pela Nanox, eu fiz um processo de trainee quando eles estavam bem no comecinho e fiquei uns 5 meses mais ou menos na Nanox. Depois disso surgiu uma vaga, né, numa empresa que era da área do meu mestrado mesmo, e aí eu resolvi mudar. E aí comecei a trabalhar com aditivos químicos, era uma indústria química, de aditivos químicos para a produção de revestimentos cerâmicos. E aí eu passei por 2 empresas nessa área, né, onde eu fazia o desenvolvimento de novos produtos, fazia parte, como eram empresas pequenas, né, razoavelmente pequenas, a gente fazia toda a parte. Então fazia scale-up para piloto e produção e depois acompanhava a implementação desses produtos nos clientes, né. Como eram produtos muito customizados, né, então era desenvolvido praticamente para um cliente específico, eu fazia o acompanhamento desse produto nas indústrias. Então, cada vez que era um novo cliente ou que esse cliente tinha alguma demanda de substituir a formulação do produto ou qualquer coisa do gênero, eu ia fazer o acompanhamento. Então, nesses quase 10 anos que eu atuei nessa indústria, né, além de ter um conhecimento muito grande que eu adquiri nessa parte, a gente aprende de tudo. Eu aproveitei para viajar bastante a trabalho e com isso também era uma outra coisa que eu pude conciliar, né, com a parte profissional, que é uma parte que eu sempre gostei de viajar e conhecer novos lugares, novas culturas, tanto a questão técnica, né, de produção, quanto a questão de pessoas também. Isso para mim foi muito gratificante, embora, né, um trabalho duro, um trabalho pesado, de muitas viagens, mas foi muito bacana. Aí depois, né, desses quase 10 anos, eu resolvi dar uma pausa. Estava sentindo falta de estudar um pouco e resolvi a fazer um doutorado.
novamente voltei a falar com o Anselmo, né? Já fazia quase 10 anos que eu tinha defendido o mestrado. E aí conversei com ele e a gente definiu o projeto e tudo mais. E eu fui fazer, né, a parte experimental do meu doutorado, né, via um sistema sanduíche no ITC lá na Espanha, que é um dos institutos referências do mundo para a área de revestimentos cerâmicos, né? Então toda a parte experimental do meu doutorado eu fiz lá na Universidade de Alma I, no Instituto de Tecnologia Cerâmica. Então essa parte experimental do meu doutorado está pronta, eu já qualifiquei e agora estou finalizando artigos para poder defender, né? Aí retornei para o Brasil no ano passado, no meio da pandemia, na verdade vim embora um pouco antes de fecharem a Europa, que eu morei um ano e quase 2 anos na Espanha. Um pouco antes de fecharem a Europa, eu voltei para o Brasil, porque eu tinha que fazer uma disciplina, né, ainda do doutorado, que seria presencial. No fim, essa disciplina foi online, mas já estava aqui mesmo. E aí comecei, né, a procurar uma recolocação no mercado e tudo mais. E aí, através do LinkedIn, eu vi uma vaga de especialista em inovação numa mineradora e me candidatei ao processo seletivo, né, e consegui passar. Hoje está fazendo quase 5 meses, mais ou menos, que eu estou trabalhando. E muito bacana também, embora seja uma mineradora, né, trabalha com extração, mas ela investe, ela montou um centro de inovação e ela investe bastante em agregar, né, funcionalidades para esses minérios. Então, não simplesmente extrair o beneficiamento básico, físico, vamos dizer assim, mas não. Então, nesse centro de inovação, a gente procura agregar valor através de processos químicos ou através de novas aplicações para os minérios que são extraídos, né? Então, assim, está sendo muito bacana, embora eu troquei totalmente de área. Em revestimentos cerâmicos, né, de forma indireta, já trabalhava com os minerais, mas não da forma como trabalho aqui, com outras aplicações totalmente diferentes do que eu estava acostumada durante toda a minha vida profissional. E para mim está sendo muito bacana, porque você não é só um assunto, né, que você está estudando, está vendo a aplicação. Aqui a gente faz a parte do scale up também. Então é muito bacana mesmo conhecer novas áreas. Eu acho que assim a gente não para, né, em um conhecimento só. Então para mim está sendo muito bacana. Tenho estudado muito aqui sobre fluidos de perfuração, sobre terras clarificantes, granulado sanitário de gato. Então tem muita coisa interessante, assim, coisa que eu nem fazia ideia do que tinha. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que a engenharia de materiais permite, né, um conhecimento muito grande, uma aplicação em muitas áreas, coisas que a gente não conhece, né? Imaginei, eu entrei no curso de Química em 2002 e eu não sabia o que era o curso de engenharia de materiais. Se eu soubesse, muito provavelmente eu teria prestado. Eu conheci só depois que estava na faculdade, né? Infelizmente não é muito divulgado, mas é assim, o campo de aplicação é muito grande, é muito satisfatório, pelo menos para mim, ver, conseguir entender toda aquela teoria que a gente aprende na faculdade, em tudo, que isso se aplica, né, para trazer produtos para a sociedade, inovação. Então, assim, para mim foi muito bacana. Gosto muito no fim, né, embora até cogitei trocar de curso, mas para mim complementou muito a química com a engenharia de materiais. Sempre entender um pouco melhor, né, das transformações químicas, aditivos químicos em processo e tudo mais, para ter uma resposta que a gente está buscando para ver no material, né, num bem de consumo que seja, ou tá ali na ponta mesmo, vendo a aplicação daquilo. Então, assim, para mim é muito bacana, gosto muito de toda essa trajetória que eu fiz até chegar aqui, né? E posso dizer que sim, que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente com todas as ajudas que eu tive ao longo da minha vida. Então, espero que vocês aí que estão em dúvida se vão entrar ou não em engenharia de materiais, né? Quem está prestando, quem está mesmo no curso, para ver as áreas que a gente pode atuar, é muito grande, mesmo em cerâmica, né? Às vezes fica um pouco limitado, refratários, vidros, alguma coisa assim, não dá tanta importância às matérias-primas naturais, né? Seja no processo que eu passei, né? Que eu posso dizer de revestimentos cerâmicos, que é extração, mas tem muita tecnologia envolvida, muita gente não faz ideia da tecnologia envolvida que tem nisso.
E agora, né, numa outra área que eu tô, na parte de mineração, também, não pense em que é só extrair o minério e tá beleza. Tem muita coisa para ser feita, ainda mais quando a gente fala de Brasil ainda, e muita coisa sendo feita. Então, assim, a tecnologia por trás e tudo mais. Então, não pense que é um barro, vamos dizer assim, que foi extraído e vai ficar por isso mesmo. Não. É muita tecnologia, porque trabalhar com matéria-prima natural não é fácil. Então, como muitas pessoas até pensam, matéria-prima natural é fácil. Não, muito pelo contrário, o sintético está sempre muito bem controlado e a matéria-prima natural não. Tem uns desafios muito grandes e eu tenho certeza que precisa de muita gente capacitada para a gente promover o desenvolvimento dessa área no Brasil, que já é muito forte, mas ainda precisa de muita gente. Bom, espero que vocês gostem e espero encontrar vocês aí pelo mundão da engenharia de materiais. Até já, gente. Um abração. Tchau, tchau.